Olá, tudo bem? Estamos de volta com mais uma história por trás da música. Eu sou o Joquil, vocês já sabem naturalmente, né? E hoje a coisa vai pesar um pouco por aqui, né? Porque nós vamos contar a história de uma banda que provavelmente você já conhece ou pelo menos você já ouviu falar. Tenho certeza que você pelo menos já ouviu falar. Que tal, então, o AC/DC? Conhece? Bom, mas eu tenho certeza absoluta que você não conhece os pormenores, os detalhes e tudo aquilo que envolve essa banda, porque ninguém te contou exatamente. Então, nós vamos contar neste vídeo, ok? Então, puxa a cadeira, senta, que lá vem história, como diz um amigo meu aí. Eu queria pedir a você para dar um like aí, né? Clica onde está esse dedinho para cima aí, clica, você já vai estar dizendo que gostou do vídeo. Compartilha com os amigos e, sobretudo, se você não estiver inscrito no canal, se inscreva aí, entra aí onde está escrito em vermelho assim, inscrever, e aí clica que você já escreve, não paga nada e você vai receber gratuitamente tudo aquilo de novidade que tiver chegando por aí. Pois bem, então vamos lá, né? São detalhes inclusive pesados dessa banda. Se você for melindrado, corta por aí, não continue assistindo não, tá bom? Bom, a banda AC/DC é uma banda de rock. Ela é australiana, nascida na cidade de Sydney em 1973. Ela é formada pelos irmãos Angus Young e Malcolm Young. Na realidade, o Angus nasceu em 1955, exatamente no dia 31 de março, e o Malcolm nasceu em 1953, no dia 6 de janeiro de 53. 6 de janeiro de 1953. Ambos eram guitarristas e eles eram, na realidade, da Escócia, de Glasgow, né? E migraram, foram morar lá na Austrália. Na realidade, eles já tinham um irmão, George, que era um músico famoso e tradicional lá na Austrália, né? E aí isso influenciou eles para que eles começassem então a entrar na carreira musical. Bom, então em 1973 eles juntaram ali com a galera. Agora tem um detalhe interessante que eu vou parar aqui para contar para vocês. No passado, alguns anos atrás, tempos atrás, eu ouvia dizer que AC/DC tinha a ver com antes de Cristo, depois de Cristo. Não é nada disso, é fake news, é invenção pura de quem não tem o que fazer, porque o que acontece? Eles queriam uma banda que fosse elétrica, que tivesse eletricidade, que fosse nada a ver com trio elétrico, mas tivesse, né, um rock pesado e elétrico. Então, eles estavam procurando um nome que tivesse a ver com isso. Quando um dia eles olharam para a máquina de costura da irmã da Margaret, que era irmã deles, aí está lá escrito AC/DC. Aí eles falaram, puxa vida, encontramos o nome para a nossa banda. Né? Na realidade, que quer dizer o quê? Corrente contínua, corrente alternada. Tem tudo a ver com eletricidade, né? Então, nada a ver com antes de Cristo, depois de Cristo, nem anticristo, nem pós-Cristo, nada a ver com questão religiosa. Pois bem, como eu estava falando, bom, então a primeira apresentação deles foi num local chamado Church, uma casa de shows, no Réveillon de 1973, e eles basicamente tocavam Chuck Berry. A onda era Chuck Berry. A banda, nessa primeira apresentação, era formada pelos irmãos Malcolm e Angus Young. Eles eram guitarristas. Convidaram lá o Larry Van Creed, baixo. Convidaram o Dave Evans, que foi o primeiro vocalista da banda. Logo, pouco tempo depois saiu. E o Colin Burgess, que era o batera da banda, né? Como eu falei, né, em 1974, o Dave Evans saiu e entrou um camarada chamado Bon Scott. Isso é uma história interessante que a gente vai ver um pouco mais à frente, né? E aí, já nesse ano, eles fizeram o primeiro disco, um disco simples, mas que também não falou muita coisa, não disse a que veio, né? E quando foi em 1975, aí sim, eles gravaram o seu primeiro disco, um disco chamado
high voltage. High voltage, alta voltagem tem tudo a ver com eletricidade, né? Exatamente. Aí nessa época, inclusive, eles já estavam contando com o Bon Scott no vocal e tinha mudado também o baterista, que tinha entrado o Phil Rudd no lugar exatamente do Colin Burgess. Exatamente, né? Mudou. Em 1975, com a gravação desse disco, eles já fizeram um sucesso, só que o disco foi lançado inicialmente só na Austrália. E em 1976 é que eles resolveram, então, começaram uma turnê, e nessa turnê eles abriram shows para nada mais, nada menos do que Black Sabbath, Kiss, Aerosmith, exato, a turnê, inclusive para o Aerosmith, para o Black Sabbath, Kiss e Styx. Baby, I believe you. Eles eram mais românticos, né? E aí relançaram o disco High Voltage, só que dessa vez eles lançaram para o mundo inteiro, né? Com essa turnê toda aí, e o disco vendeu 3 milhões de cópias e eles começaram a ficar famosos por todos os lugares. Em 1977, já no ano seguinte, eles lançaram um disco chamado Let There Be Rock. Let There Be Rock. E aí foi na época que o baixista que era o Mark Evans, saiu para dar lugar ao Cliff Williams, que tocou com ele durante muitos anos, né? Em 1978, então, eles estavam com Power Age, um disco que foi um disco assim bastante comentado, né? Era um disco que se tornou um clássico da música do rock pesado, né? Do hard rock, né? Era um disco amado e odiado, né? Só que foi classificado em terceiro lugar, foi o terceiro disco melhor colocado entre os 100 discos de rock da época. Nada mal, né? Isso na Billboard, né? Bom, e nesta época já eles estavam contando com a participação, com a colaboração do Mutt Lange. Mutt Lange é um produtor, arranjador e o cara da música, inclusive foi casado com a Shania Twain, que foi assunto do vídeo passado, que eu peço a vocês para dar uma olhada lá, porque a história dela é muito interessante, né? Então o Mutt Lange foi casado com ela durante um bom tempo, acabou traindo e ela, entendeu? Mandou ele abraçar macaco por aí, né? Então, com a participação dele, o grupo já ganhou assim um avanço legal, né? Em 1979 eles estavam lançando um disco que se tornou um negócio assim, até os dias de hoje, um disco das galáxias, um disco que é comentado até os dias de hoje, até porque muitas coisas ao redor desse disco que a gente vai comentar logo em seguida. O nome desse disco era High to Hell, Caminho para o Inferno, é exatamente isso, né? Por isso que eu falo para você que é meio melindrado, não gosta de ver essas coisinhas, deixa o vídeo de lado aí e vai para o outro. Até porque tem histórias interessantes ainda para o segundo vídeo que a gente vai tocar, né? Bom, esse disco foi lançado em 27 de julho de 1979. Como eu disse, foi lendário. Quase todas as músicas desse disco foram trilha sonora de vários filmes através do tempo. Desde lá até os dias, praticamente os dias de hoje, tem trilhas sonoras em filmes usando as músicas desse disco. Inclusive, o Homem de Ferro 2, que foi, se eu não me engano, em 2008, 2009 ou 2010, tem lá uma produção espetacular, muito interessante, que tem exatamente baseado em algumas músicas do High to Hell, né? Agora, tem um detalhe mais interessante ainda, uma das músicas desse disco chamado Night Prowler, que traduzido quer dizer o ladrão da noite, foi utilizado, essa música está relacionada a uma série de assassinatos, na realidade 14 assassinatos que aconteceram na região de Los Angeles, São Francisco, ali na Califórnia, quando um serial killer chamado Richard
Muñoz Ramírez, de família mexicana, ele matou, né? Estuprou, matou e tentou matar. Pelo menos 14 pessoas morreram nas mãos desse camarada. Ele usava a música, usou a música Nightcrawler como inspiração para os assassinatos dele, né? Falam, inclusive, que ele entrava nas casas das pessoas vestido com uma blusa preta, com escrito AC/DC, boné do AC/DC, e seguia estritamente a forma como a música é cantada. Se você tiver curiosidade, entra aí no disco High to Hell de 1979 do AC/DC e vai na quinta música, se eu não me engano, Nightcrawler, Ladrão da Noite, e aí tem algumas gravações que estão a tradução com letra em português, e você vai ver como é que a música fala, e que o cara seguiu estritamente o que a música fala, né? Na realidade, depois de alguns anos sendo entrevistado e tal, eles falaram que na realidade essa música não tinha nada a ver com o negócio de crime, de assassinato, nada a ver. Foi relacionada por uma questão porque o cara era louco, era maluco, era viciado em drogas, era como fala, né? Um demente, né? Um cara cometer 14 assassinatos, inclusive estupros, matar mulheres, né? Matar os maridos das mulheres, deixar os corpos dela, né? Eu vou contar um pouco mais de detalhes sobre essa questão no próximo vídeo, com toda certeza, né? No vídeo da semana que vem, né? Isso aconteceu na região de São Francisco, né? Agora, isso ainda teve outro detalhe muito interessante, que esse nós vamos falar um pouco sobre isso, né? Que foi exatamente a morte do Bon Scott, né? Essa morte do Bon Scott, inclusive, foi explorada durante muitos anos e é explorada, inclusive, até os dias de hoje. Até os dias de hoje ainda existe exploração sobre a morte do Bon Scott, né? Na realidade, ele foi o vocalista da banda desde 1974 e quando foi em 19 de fevereiro de 1980, 4, 5 meses depois do lançamento do High to Hell, ele foi encontrado morto dentro do carro, né? Na realidade, o que acontece? Eles estavam em Londres e eles saíram para uma noitada, né? Encheram a cara, acostumado, né? Beber muito e também, né? Usar muita química. E aí o colega dele, um tal de Alistair, o levou para casa, só que quando chegou perto de casa, ele estava no banco de trás e o colega olhou e viu que ele estava parado lá, né? O colega pensou que ele estivesse dormindo, foi lá, mexeu com ele, aí ele não se movimentou, o colega achou que ele estava desmaiado só, então parou o carro lá, tentou pegar ele e levar para casa. Mas aí o cara estava pesado e ele desistiu. O que aquele cara fez? Encostou o carro, deixou o carro parado, foi para sua casa dormir e estava numa noite que a temperatura estava abaixo de zero, né? E, além do que, o Bon Scott tinha um problema antecedente de asma, né? Bom, aí esse colega dele, no dia seguinte, pela manhã, levantou, foi lá, quando chegou no carro lá, o cara estava lá, verde igual um picolé, estava lá, morto. Ele tentou levar o cara para o hospital e tudo, mas o cara já estava morto e com sinais de vômito, né? Aí, provavelmente, ele se engajou com o próprio vômito, de tanta bebida e tanta mistura, aquela coisa toda, né? Agora, a morte do Bon Scott, até os dias de hoje, ainda é explorada, ainda é comentada. Foi uma das mortes de músico mais comentada, acho que em todo o mundo. Desde quando eu era criança, que eu frequentava a igreja, que eu sou da Igreja Batista, sempre fui, sou e serei. Naquela época, nos anos 80, 90, já tinha os folhetos aqui no Brasil contando a história do Bon Scott e dizendo para o jovem não se envolver com rock, porque o rock era coisa do demônio. E existia essa coisa aí, que o AC/DC tinha pacto com o demônio, essa coisa toda. É um modo deles fazerem a música, uma coisa meio pesada mesmo, né? Por isso que eu falo que sempre tem, que a história do rock deles é uma história pesada, né? Então,
a morte desse cara deu margem para várias interpretações, né? E uma delas era essa, né? Afastar o jovem do rock and roll, né? Sendo que o rock and roll é um ritmo musical que independente de qualquer situação, você tem que saber usar tudo nesse mundo, inclusive a música, né? Esse camarada, que era um assassino lá dos Estados Unidos, lá da Califórnia, ele usou uma música do AC/DC mesmo para cometer, né? Se baseou nessa música, mas ele era um cara que viciado desde adolescente, já cometia crimes desde adolescente, o cara era um beberrão, um drogado, né? E, né? Depois a gente vai, no segundo vídeo, a gente vai voltar para contar a história dele. Bom, eu acho que por enquanto, para início de história do AC/DC, nós vamos fazer em 2 vídeos, eu acho que por aqui está razoavelmente bem, porque ainda tem alguns discos pela frente, né, tem algumas histórias interessantes pela frente, e eu queria dizer para você então que você voltar a repetir, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal e segura a onda aí que a gente vai continuar contando essa história, que é uma história interessante, aí no segundo vídeo, na próxima semana. Beleza? Então é isso aí. Grande abraço e até lá.